Quais são os maiores riscos atuais de reducionismos e absolutizações por parte da Igreja? Este é um perigo sempre presente. Mais uma vez aqui, recorrendo ao Trust, vou até colocar para vocês talvez verem aí, quem tiver interesse. Este livro vai receber uma nova edição, em inglês, no caso, e também está na nossa lista de tradução, tá, pessoal? Então, orem por nós, para que possamos traduzi-lo e publicá-lo, mas se chama O que é a Filosofia Reformacional. A grande contribuição do Trusch é com relação ao conceito de teologia, tá, pessoal? Eu vou tratar disso ao longo da resposta. Mas uma coisa interessante é que todos vocês estão inteirados com o conceito de soberania das esferas, ou esferas de soberania, depende muito da tradução. No entanto, nós sabemos que a igreja também ela pode infringir sua própria esfera. Na verdade, tudo pode infringir a sua própria esfera. Acho que uma das intuições mais interessantes no livro, ou melhor dizendo, na trilogia das liturgias do James K. A. Smith, é justamente a lembrança, que para quem lê Dogma até parece óbvia, a lembrança de que também o mercado pode infringir leis, ele pode ultrapassar sua própria esfera. Então, todos os elementos, uma vez que eles foram contaminados pelo pecado, eles podem transcender, podem extravasar suas próprias esferas, infringindo, portanto, outras. E a igreja não menos. Então, você poderia dizer, por exemplo, que uma seita é justamente quando um grupo religioso ele começa a tomar para si atividades ou funções que não lhe concernem. Por exemplo, relativamente àquilo que você vê na sua televisão. É claro que o pastor pode dizer que tal programa, talvez, não agrade a Deus e tudo mais, mas quando ela exige que você preste contas daquilo que você assiste na televisão, daquilo que você come, daquilo que você faz, os limites legais permitidos pela Bíblia, a igreja, por assim dizer, ultrapassa os seus próprios princípios e sua própria soberania de esfera e pode, eventualmente, aí se tornar uma seita. Uma das coisas também que eu cheguei a citar, por exemplo, neste livro, mais uma vez cito para o Dutch mas sobre o Abraham Kuyper, do Tiago Moreira, é justamente essa ideia de que a igreja ela também tem que ser, por assim dizer, um grande think tank, um grande congresso de intelectuais e tem que conduzir à frente a intelectualidade, a cultura de um povo. É claro, pessoal, a gente não pode cair no pietismo e, na verdade, o curso de vocês aqui ensina, estou certo disso, de que pietismo e essa forma de refúgio da igreja em relação ao mundo, ela é prejudicial a longo prazo. Mas eu acho que o outro extremo também é muito perigoso. Transformar a igreja numa espécie de ariete cultural, uma espécie de arma cultural, inclusive forçando a chamada guerra cultural, esquecendo, portanto, seu chamado, que é, acima de tudo, sacramental. Então, eu acho isso outro perigo muito grande. E como eu citei na introdução deste livro sobre o Abraham Kuyper, por vezes, você querer que a igreja se torne uma grande academia significa sobrecarregar a igreja com uma função que não lhe pertence e que também a enfraquecerá em algum momento. É por isso que o próprio Kuyper, ele criou a Universidade Livre de Amsterdã. E ele disse com todas as palavras, livre tanto do Estado quanto da igreja. Então, embora aquela universidade tivesse uma confissão básica, por assim dizer, tivesse uma confissão geral, ela não se deixaria, por assim dizer, restringir-se às exigências muito detalhadas de algum credo ou de alguma confissão. Aquele livrinho bem denso, bem hermético do Doiver sobre o conceito de soberania, como é que ficou traduzido na Vida Nova? Eu esqueci agora. Estado de soberania. Isso, obrigado. Ele diz uma coisa interessante, olha, um Estado confessional, ele poderia, no máximo, adotar como credo a ideia de que Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas. Então, por exemplo, nós sabemos que algumas correntes católicas propõem o Estado confessional. No próprio meio reformado há isso. O Kuyper teve de lutar com o Rodemacher, não o Huckmacher, o Rodemacher, Philips Jacobus Rodemacher, que dizia que a Bíblia tinha que fazer parte
do Estado juntamente com a Constituição. Ou, como ele próprio disse, citando suas palavras, um Estado perfeito seria a Constituição mais a Bíblia. Então, o Kuyper, com outras ideias, com outros métodos, outras convenções, ele diz, não é bem assim. Estou dizendo isso porque, por vezes, você quer utilizar a igreja, como eu disse, como um ariete cultural ou como um mecanismo moralizador da sociedade, como um mecanismo que quer dar opiniões sobre tudo e todos, e acaba, portanto, sobrecarregando a igreja e tornando-a, como eu disse para vocês anteriormente, se não sectária, pelo menos invasiva. Então, isso é um grande erro. Eu me lembro também, para finalizar essa resposta, de um artigo publicado agora em fevereiro deste ano, pelo Peter Leithart, que é um autor que, particularmente, eu admiro muito. Não sei se o Dutti gosta do Leithart. Gosto bastante. O Leithart escreveu um artiguinho para a First Things, que é uma revista católica muito boa, sugiro que acompanhe, chamado The Global Christian Right, a direita cristã global, no qual ele vai dizer dos movimentos a partir da década de 70, mas principalmente 80, que eram anticomunistas, que por vezes acabaram adotando um discurso bem libertário, economicamente falando, e muito agressivo, mas que também trouxe, segundo ele, bons frutos. Ele não se esquiva de falar também dos maus frutos, dos maus resultados. Ele diz, por exemplo, olha, essa direita global cristã, no seu afã anticomunista, no seu afã anti-humanista, acabou apoiando pessoas execráveis também, como é o caso do ditador guatemalteco, o José Efraín Rios Monte, né? Eu acho que é o nome dele. Rios, no plural, Rios Monte. Até vi um filme esses dias que é baseado nele, chama La Llorona, A Chorona. Então, esse ditador guatemalteco, por exemplo, ele era evangélico, tá? Ele se dizia evangélico e ele dominou, se não me engano, simplesmente um ano a Guatemala, mas ele chacinou os autóctones, uma etnia maia que vive ali ainda na Guatemala. Então ele cometeu um genocídio, cometeu crimes de guerra e foi punido por isso. Ele faleceu em 2018 agora. Então o Leithart fala isso, olha, no seu afã político de tentar mudar o mundo pela política, a igreja, principalmente a igreja americana, a gente pode dizer, mas não só, a igreja americana acabou apoiando pessoas que cometeram genocídio, que cometeram crimes contra a humanidade. Então, obviamente, isso pesa na igreja. E é um resultado, como eu disse anteriormente, de um extravasamento ou de uma ultrapassagem dos limites estabelecidos para a igreja.